Maravilha. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Cultura Crítica e Psicanálise. A deixa o like, compartilha, segue o canal, avisa pra todo mundo, fala pra mãe que o canal é legal, pra tia, pra avó, pro tio do pavê, pra todo mundo. E vou fazer aqui um merchan, né? A gente tá lendo o nosso livro A Interpretação do Sonho, do Sigmund Freud, da editora Autêntica. Por favor, na- não se contente com a nossa leitura aqui. Vá até a livraria mais próxima. Vá até a banca mais próxima. Banca. Teve uma vez que isso já existiu. Banca. Né? Você vai lá e compra a sua edição, se você já não comprou, de A Interpretação dos Sonhos. É um livro sensacional. Jamais a nossa leitura aqui vai dar conta, né, da importância seminal dessa obra, né? Olha lá, gente, outras edições, inclusive, né? Muito massa. E aproveita, porque essa tradução aqui que eles estão fazendo é uma tradução nova, né? Direta do alemão, vale demais a pena. Hashtag fica a dica. Super Márcio, seja bem-vindo. E vamos nós, deixa eu achar onde é que eu tô aqui no compartilhamento. Interpretação do sonho. Share sound. Oh yes. Maravilha. Nós estamos aqui. ah, Nós estamos no PDF na página 52 e na obra física na página 55. No encontro passado, a gente estava conversando, aí aconteceu uma interrupção de energia, mas tudo deu certo. Eu me lembro que estava falando alguma coisa vinculada às guerras púnicas, né? Que eram as guerras dos persas, porque que ele estava falando da questão dos persas e acho uma coisa ligada ao sonho, enfim, não lembro, mas sobre essa batalha dos persas, dos medos e tal, e estava situando historicamente, aí teve uma interrupção de energia, terminamos a gravação, mas foi um tempo de leitura suficiente, e segue o baile, né? Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para não me perder. O PDF que nós temos aqui é bastante insuficiente, mas quebra o galho para leitura aqui. Recomendo que você compre o livro original. O filósofo Mas, né? Esse sigma aqui, esse beta em alemão se lê dois S, né? O filósofo L.G.E. Maas, sobre as paixões, Über die Leidenschaften, 1805, assume a posição menos equívoca sobre essa questão. A experiência confirma nossa afirmação de que sonhamos mais frequentemente com as coisas para as quais são dirigidas as nossas mais ardentes paixões. Isso deixa ver que nossas paixões devem necessariamente exercer influência sobre a geração de nossos sonhos. O ambicioso sonha com os louros conquistados, talvez apenas em sua imaginação, ou ainda por conquistar. Enquanto o apaixonado se ocupa em seus sonhos com o objeto de suas doces esperanças. Todos os desejos, begierden, sensuais e abominações adormecidos no coração podem, quando são estimulados por uma razão qualquer, ter como efeito que um sonho surja das representações que lhes são associadas, ou que essas representações se imiscuam em um sonho já presente. Comunicado por Winterstein em ZBL Fio Psicoanálise, né? 1914. Os antigos não pensavam de forma diferente sobre a dependência do conteúdo do sonho em relação à vida. Cito, de acordo com Hadstock, página 139, quando Xerxes dos persas lá, antes de sua expedição contra a Grécia, foi dissuadido dessa sua decisão por um bom conselho, mas foi repetidamente encorajado a ela pelos sonhos. O velho intérprete de sonhos dos persas, o prudente Artabanos, já lhe disse com pertinência que as imagens do sonho continham a maior parte do que o homem já pensava enquanto acordado. No poema didático de Lucrécio, De Rerum Natura, encontra-se a seguinte passagem no
na parte 5 no verso 959, suponho que seja verso aqui, né? El quoquisque fer studio de vintus aderes ao quibus, e graças aos bons deuses tem a tradução. E quaisquer que sejam os objetivos de nossa predileção e de nosso apego, ou aqueles que nos mantiveram ocupados por longo tempo e que exigiram de nosso espírito uma atenção particular, são esses mesmos que cremos ver se apresentar a nós no sonho. O advogado sonha que defende e confronta leis, o general que combate e se lança na batalha. Cícero, de Divinatione 2, 2, né? Diz de forma inteiramente análoga, tal como bem mais tarde Mauri. Maximec reliquia erum rerum movimentur, inanemis agitatur, que deve ter uma tradução aqui, né? E o que por excelência se mobiliza e agita na alma são os restos de coisas que o estado de vigília nos fizeram refletir ou agir. Quero destacar aqui só como um detalhe, né? Que vocês veem que a gente vai lendo aqui e tá ruinzinho de ler, tá? Porque essa digitalização aqui é muito tosquinha, né? E não dá conta do livro original. Recomendo fortemente que você adquira para ler no material bom. A contradição entre essas duas visões sobre a relação entre a vida onírica e a vida de vigília parece de fato insolúvel. Por isso, aqui é o lugar de recordar a exposição de F. W. Hildebrand, 1875, em que estima que as particularidades do sonho não podem absolutamente ser descritas de outro modo a não ser como uma série de oposições que aparentemente culminam em contradições. A primeira dessas oposições é formada, por um lado, pelo severo afastamento ou isolamento do sonho em relação à vida real e verdadeira, e por outro, pela constante intromissão do primeiro na segunda, pela constante dependência do primeiro em relação à segunda. O sonho é algo inteiramente apartado da realidade vivenciada na vigília, poderíamos dizer. Uma existência hermeticamente fechada em si mesma, separada da vida real por um abismo intransponível. Ele nos desprende da realidade, apaga em nós a lembrança normal da realidade e nos coloca em outro mundo, em uma história de vida inteiramente outra, que no fundo nada tem a ver com a história real. E o Debrand expõe, então, como adormecer, todo o nosso ser, com suas formas de existência, desaparece, como que por detrás de um alçapão invisível. É assim que no sonho fazemos, por exemplo, uma viagem marítima para Santa Helena, para oferecer a Napoleão ali prisioneiro requintados vinhos de Mosela. Mosela? Deve ser. Somos recebidos da maneira mais amável pelo ex-imperador e quase lamentamos. Só uma observação aqui, um participante requeriu começar uma cobrinha de IA. Não, deny all. Não, eu não quero intromissão de inteligências artificiais. Por favor, só inteligências naturais a esta programação. Sim. Ah, onde é que eu tô? Socorro. Mosela, somos recebidos da maneira mais amável pelo ex-imperador e quase lamentamos ver essa ilusão perturbada pelo despertar. Mas então comparamos a situação do sonho com a realidade. Nunca fomos comerciantes de vinhos e nunca quisemos sê-lo. Nunca fizemos uma viagem marítima e Santa Helena seria o último lugar que tomaríamos como meta de uma viagem como essa. Em relação a Napoleão, não nutrimos absolutamente nenhum sentimento de simpatia, mas um feroz ódio patriótico. Aí o Freud, né, se colocar nessa posição. E, para além disso, o sonhador de modo algum estava entre os vivos quando Napoleão morreu na ilha. Estabelecer uma relação pessoal com ele estaria fora do campo da possibilidade. Assim, a experiência do sonho aparece como algo estranho, intercalado entre dois períodos de vida perfeitamente harmoniosos entre si e que se prolongam mutuamente. E, no entanto, continua Hildebrand, é igualmente verdadeiro que o correto oposto e correto o oposto aparente.
Quero dizer que a relação e a ligação mais íntimas andam de mãos dadas com esse isolamento e esse afastamento. Podemos dizer francamente, o que quer que o sonho ofereça, ele toma o material para fazê-lo da realidade e da vida intelectual, Geistenleben, que se desenrola nessa frente, nessa realidade. Por mais extravagante que seja o modo como ele o faz, ele não pode jamais se separar efetivamente do mundo real e suas formações mais sublimes, bem como as mais grotescas, precisam sempre tomar emprestada sua matéria-prima daquilo que se apresentou aos nossos olhos no mundo dos sentidos ou que já encontrou lugar no nosso pensamento de vigília, em outras palavras daquilo que já vivenciamos exteriormente ou interiormente. Ou seja, há uma realidade no sonho, mas não uma realidade denotativa e imediata, né? Você sonhou com Napoleão, então quer dizer que você quer conhecer Napoleão? Quer dizer que você gosta do Napoleão, né? Não é sobre isso, né? Não é dessa maneira que o sonho se manifesta. Né? Nós veremos. Daí, já de antemão, adiantando um pouco o tema, mas, né? Daí o problema de certas leituras que se faz de sonho e de certos modos de ler sonho que alguns gostam de chamar de interpretação psicanalítica, mas não é uma interpretação psicanalítica, né? A interpretação psicanalítica de um sonho acontece numa relação de análise com o paciente dando sentido e o que mais importa no sentido da análise é o sentido que o paciente dá e ele chega ao seu sonho, né? Não há uma gramática fixa dos sonhos. Essa ideia de que o sujeito sonhou com isso quer dizer aquilo. Sonhou com dentes, então é sinal de potência. Se ele perde os dentes, é um sinal de impotência. Ou como se a gente pudesse estabelecer um glossário, uma espécie de um cardápio simbólico universal correspondente para dizer dos sonhos imediatamente, né? Talvez a melhor maneira de pensar do sonho, já colocando nesses termos, ó, porque estamos adiantando muito, o Freud aqui está fazendo um apanhado de que outros pensadores diziam sobre o sonho, né? Mas, eu gosto de ficar com aquele, tem uma música do Caetano, não, do Gil, chamada Metáfora, é isso? Chama Metáfora, a música, que ele fala da lata do poeta. A lata do poeta, tudo nada cabe. Quando o poeta quer dizer lata, talvez queira dizer o incabível. Quando o poeta diz não sei o que, quer dizer o incontível. Portanto, não se meta na lata do poeta. Às vezes o poeta em sua lata quer dizer o incontível, uma coisa assim, né? Que é isso que o Gil fala de um modo muito interessante, né? Que essa a dimensão metafórica, né? Do sentido do que é a poesia, do que é a criação poética. O sonho, me parece, um dos modos possíveis de pensar o sonho, fica nessa chave, numa espécie de linguagem poética própria. Só que quem tem a chave dessa poesia, se é que poesia precisa ser aberta com chave, que é uma outra questão, né? Quem pode ter essa chave é o paciente numa relação de análise. Então, sem tabelas, né? E acho que isso é uma das possibilidades de ler o que a gente vai ver mais para frente por aqui. Mas vamos lá. B. O material do sonho, a memória no sonho. O fato de todo o material que compõe o conteúdo do sonho provir de alguma forma do que foi vivenciado e, portanto, ser reproduzido, lembrado no sonho, pode valer para nós ao menos como um conhecimento incontestável. Entretanto, seria um erro supor que uma correlação como essa entre o conteúdo do sonho e a vida de vigília devesse surgir sem esforço como resultado patente depois de empreendida a comparação. Ao contrário, essa correlação deve ser buscada atentamente e, em toda uma série de casos, ela sabe se ocultar por longo tempo. A razão para isso reside em certo número de peculiaridades que exibem a capacidade de lembrança no sonho e que, apesar de observadas de maneira geral, subtraíram-se até agora de qualquer explicação. Valerá a pena apreciar essas características em detalhe. Ocorre, primeiramente, que no conteúdo do sonho surge um material que depois, no estado de vigília, né, quando acordado, não é reconhecido como pertencente
ao nosso saber e à nossa vivência. Lembramos-nos, sem dúvida, de termos sonhado com o que está em questão, mas não nos lembramos de o termos vivenciado nem quando. Ficamos então na dúvida sobre a partir de que fonte o sonho se inspirou, e somos tentados a acreditar em uma atividade produtora autônoma do sonho. Até que, com frequência, depois de longo tempo, uma nova vivência restitui a lembrança da vivência anterior, que se perdeu, e assim descobrimos a fonte do sonho. Temos então de admitir que sabíamos e que nos lembrávamos de algo no sonho que, no estado de vigília, foi subtraído da capacidade de lembrança. Delboeuf relata um exemplo particularmente impressionante dessa espécie, extraído de sua própria experiência com o sonho. Ele viu no sonho o pátio de sua casa coberto de neve e encontrou duas lagartixas meio congeladas, enterradas sob a neve, que ele, como amigo dos animais, resgatou, aqueceu e recolocou no pequeno buraco do muro que lhe estava destinado. Além disso, colocou para elas no buraco algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro e de que elas, como ele sabia, gostavam muito. No sonho, ele sabia o nome da planta, Asplenium ruta muralis. O sonho, então, continuou e, depois de uma intercalação, retornou às lagartixas e mostrou a Delboeuf, para seu espanto, outras duas lagartixas que haviam se jogado sobre os restos da samambaia. Em seguida, ele voltou seu olhar para o campo aberto e viu uma quinta e uma sexta lagartixas tomando o caminho em direção ao buraco do muro. E, por fim, a rua inteira estava coberta de uma procissão de lagartixas, todas caminhando na mesma direção, etc. Só dar um pause para ver no grupo aqui alguma. Opa, agora que eu vi. Renata colocou aqui. Achei interessante que ele diz pela constante intromissão do primeiro na segunda, ou seja, o sonho parece separado da realidade, mas a realidade invade o sonho o tempo todo. Parece legal, né? Boa essa nota, né? Haver uma espécie de intromissão, uma relação não direta, não há uma correspondência direta entre realidade e sonho, mas como se fosse uma espécie de promiscuidade, né? Uma relação promíscua de contágio entre realidade e sonho, né? Mas o mundo do sonho é o mundo do sonho e o mundo da realidade é o mundo da realidade, né? São coisas muito diferentes, né? Ainda que conversem de algum modo. Talvez a dificuldade e a graça da brincadeira seja encontrar, seja poder participar dessa conversa, né? Mais do que revelar ou e não só e não só descobrir o sentido, mas dar o sentido. É mais ou menos como num dos vídeos que eu fiz, e vocês viram lá no grupo de WhatsApp, né? Num dos vídeos que eu fiz, para falar da nossa leitura, convidar as pessoas para vir estudar com a gente e tal. Um, um rapaz, um rapaz muito alegre, muito feliz, muito jovial, veio fazer um comentário muito festivo, dizer que era uma perda de tempo esse nosso trabalho mavioso, porque afinal a ciência já provou que esse livro não faz sentido, interpretação dos sonhos, que os sonhos não têm sentido. E eu tive que lembrar, né, que realmente os sonhos não têm sentido. Nós damos sentidos ao sonho. Interpretar não significa necessariamente extrair o que tem dentro. O que tem dentro do sonho? Nada, né? Não há nada dentro do sonho. Num processo de análise, o sujeito, olhando para si e para seu sonho, vai dar sentido ao seu sonho e vai passar a significar. Não quer dizer que ele vai voltar ao passado e encontrar o que ficou ao passado. Por quê? Porque ora bolas, ninguém volta para o passado. Nada do que a gente faça vai mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o modo de dar sentido ao nosso passado. Ah, então o trabalho de interpretação não é um trabalho de descobrir um sentido. Pode ser, mas não. A questão é atribuir ativamente, autonomamente um sentido, né? É muito mais fecunda essa ideia. O Marx colocou, o discípulo de Pasternak, o rapaz, é um pasternakiano. É um jovem pasternakiano que passava pelas florestas do algoritmo e esbarrou
E daí eu lembrei ele que interpretar, nesse caso, significa atribuir sentido, e convidei ele para estudar com a gente. Convidei ele também a comprar o livro, que ele não gosta, mas quem sabe ele aprende a ler, e convidei ele para vir aprender a ler com a gente. Porque afinal, isto nada mais é que uma espécie de aula de leitura também, que nós todos desenvolvemos aqui. Quem sabe, né? Ele desce desse pedestal das luzes, da Torre de Marfim, onde ele come ambrosia com os deuses e rasteja entre as lagartixas dos mortais. Não é mesmo? Vamos ao sonho das lagartixas aqui. O conhecimento de Del Buff no estado de vigília abrangia apenas alguns poucos nomes latinos de plantas e não incluía o conhecimento de um asplenium. Para seu grande espanto, ele precisou convencer-se de que realmente existisse uma samambaia com esse nome, Asplenium ruta muraria. Era a sua designação correta, que o sonho havia desfigurado um pouco. Certamente não se podia pensar em uma coincidência fortuita, mas de onde do sonho, no sonho Delbuff, havia tirado o conhecimento do nome Asplenium é o que permaneceu enigmático para ele. O sonho havia ocorrido no ano 1862. 16 anos mais tarde, o filósofo avista na casa de um de seus amigos, onde fazia uma visita, um pequeno álbum com flores secas, como esses que são vendidos aos estrangeiros como presentes de recordação de algumas regiões da Suíça. Uma lembrança florou nele. Ele abriu o herbário e encontrou o Asplenium de seu sonho e reconheceu sua própria caligrafia no nome latino ali inserido. Agora era possível estabelecer a correlação. Uma irmã do amigo visitou Delboeuf em 1860, 2 anos antes do sonho com as lagartixas, em viagem de lua de mel. Na época, ela tinha em seu poder esse álbum destinado a seu irmão, e Delboeuf se deu ao trabalho de acrescentar, ditado por um botânico, o nome latino a cada uma das plantas secas. A graça do acaso, que torna esse exemplo tão digno de ser comunicado, permitiu a Delboeuf ainda remontar à sua fronte esquecida outra parte extraída do conteúdo desse sonho. Um dia, em 1877, caiu-lhe nas mãos um velho volume de uma revista ilustrada, na qual ele viu reproduzido todo o cortejo de lagartixas, tal como ele havia sonhado em 1862. O volume trazia a data de 1861. E Delboeuf pôde se lembrar de que, desde a publicação da revista, ele fez parte de seus assinantes. Olha só, o sonho vai se montando como num fractal, né? Como em pedaços assim. Aqui. Opa, chegou a Grace aí. Boa tarde a todos. Olá, Grace. Que o sonho disponha de lembranças inacessíveis ao estado de vigília é um fato tão notável e teoricamente importante que, por meio da comunicação de ainda outros sonhos hipermnésicos, eu gostaria de reforçar a atenção sobre eles. Maury conta que, durante certo tempo, a palavra Mussidan costumava lhe vir à mente. Ele sabia que esse é o nome de uma cidade francesa, mas nada além disso. Certa noite veio-lhe em sonho uma conversa com determinada pessoa que lhe disse que vinha de Mussidan, e assim que ele perguntou onde ficava a cidade. Ela lhe deu como resposta: Mussidan é uma sede distrital no Departement. Como que é isso? Não, não é inglês daqui. É Département de la Dordogne. Há de ser. É francês? Pode ser. Departamento de la Dordogne. Acordado, morri, sei lá, não deu nenhum crédito à informação contida no sonho, mas o Atlas Geográfico lhe demonstrou que ela estava inteiramente correta. Nesse caso, o saber adicional Meavicenn do sonho está confirmado, mas a fonte esquecida desse saber não foi rastreada. Jessen conta, no episódio de sonho. Esse Gessen é aquele escritor da época, não me lembro agora. Conta no episódio de sonho bastante semelhante, é, datado da época mais remota. Remota. Tá ruim aqui, né? Mas é remota. A ele pertence, entre outros, o sonho do velho Scaliger, Hennings, página 300, que escreveu um poema em homenagem aos homens célebres em Verona, e a quem apareceu em sonho um homem que se chamava a si mesmo de Brugnolos e que se queixava de ter sido esquecido. Embora Scaliger não se lembrasse já ter ouvido falar dele, mesmo assim fez versos sobre ele, e seu filho ficou sabendo depois em Verona que antigamente esse tal Brunnolos havia sido famoso lá mesmo como crítico.
Um sonho hipermnésico, né? É, Minésico vem de Minésios, Mnemosine, né? Mnemosine é a deusa da memória, né? E hiper é um exagero, né? Um aumentativo de, né? Então, um sonho hipermnésico é um sonho com uma memória hipertrofiada, né? Um sonho hipermnésico que se caracteriza pela especial singularidade de que, em um sonho que o seguiu, complete-se a identificação de uma lembrança de que de início não foi reconhecida. É o que conta o Marquês d'Hervy de Saint-Denis, de acordo com Vachid, na página 232. Uma vez sonhei com uma mulher jovem de cabelos dourados que vi conversando com minha irmã enquanto ela lhe mostrava um trabalho de bordado. No sonho, ela me pareceu ser muito conhecida. Pensei até já tê-la visto algumas vezes. Depois do acordar, tinha diante de mim esse rosto ainda cheio de vida, mas não conseguia absolutamente reconhecê-lo. Voltei a adormecer, a imagem do sonho se repete. Nesse novo sonho, dirijo a palavra à dama loira e lhe pergunto se já não tive o prazer de encontrá-la em algum lugar. Certamente, responde a dama. Basta que o senhor se lembre do balneário de Pornic. De ponto de pronto desperto novamente, e então posso me lembrar com toda certeza dos detalhes aos quais esteve ligado a esse encantador rosto do sonho, em 1914. O mesmo autor, citado por Vachid, 233, relata: um músico conhecido se ouviu certa vez em sonho uma melodia que lhe pareceu completamente nova. Foi somente muitos anos mais tarde que ele a encontrou anotada em uma velha coleção de peças musicais que não conseguia se lembrar de algum dia ter tido em mãos. 1914 também. Em um local ao qual infelizmente não tem acesso, Proceeding of the Society Psychical Research, Myers parece ter publicado toda uma coleção de sonhos hipermnésicos como esses. Penso que aquele que se ocupa com os sonhos terá de reconhecer como um fenômeno muito habitual o fato de que o sonho dá testemunho de conhecimentos e lembranças que aquele em estado de vigília estima não possuir. Nos trabalhos psicanalíticos com pacientes nervosos, sobre os quais vou relatar mais tarde, encontro-me muitas vezes por semana em condições de provar aos pacientes, a partir de seus sonhos, que, na verdade, eles conhecem muito bem as citações, as palavras obscenas, etc., e que delas se servem no sonho, embora elas as tenham esquecido na vida de vigília. Quero ainda comunicar aqui um caso inocente de hipermnésia do sonho, porque nesse caso pode ser facilmente encontrada a fonte de onde provinha o conhecimento acessível apenas ao sonho. Um paciente sonhou, em um contexto mais longo, que pediu que lhe servissem uma contussovka, contussovka, eu acho que é, em um café. Contussovka, de onde será que é? Eu sei, me lembra o nome de uma bebida que tem na Finlândia. Será que é parente, né? Na Finlândia eles têm uma bebida com um nome delicioso, chamada Salmiakki Koskenkorva. Né? Então, é quase a Salamiak Koskenkorva, né? Kontussovka, né? Me lembrou, né? Mas enfim, uma Kontussovka em um café. Estava num café, né? Um café, né? Um estabelecimento comercial, né? E ele pediu esse negócio aí chamado Kontussovka aqui. Vai saber. Ou uma vodka russa, eu vou. Mas depois do relato perguntou o que isso poderia ser, pois nunca tinha ouvido esse nome. Ah lá, ninguém ouviu, né? Eu pude responder que Kontussovka era uma aguardente polonesa. Ó, polonesa, hein? Longe da Finlândia, mas tudo bem. Que ele não poderia ter inventado no sonho, pois o nome me era conhecido há muito tempo pelos cartazes. Alguns dias mais tarde, no café, depois de ter feito seu sonho se tornar realidade, ele notou o nome em um cartaz, e, na verdade, em uma esquina pela qual há meses ele tinha de passar pelo menos 2 vezes por dia. Eu mesmo aprendi com os sonhos próprios o quanto ficamos dependentes do acaso no descobrimento da proveniência de alguns elementos do sonho. Foi assim que, durante anos antes da redação deste livro, perseguiu-me a imagem de uma torre de igreja de formato muito simples, que eu não conseguia me lembrar de ter visto.
Eu reconheci então repentinamente e, na verdade, com uma plena certeza, em uma pequena estação de Salzburgo e Reichenhall. Isso foi na segunda metade dos anos 1890, e eu tinha feito o percurso pela primeira vez em 1886. Anos mais tarde, quando eu já me ocupava intensamente do estudo dos sonhos, o retorno frequente da imagem onírica de uma localidade peculiar tornou-se francamente inconveniente para mim. Eu via em uma relação especial determinada com minha pessoa, à minha esquerda, um compartimento escuro de onde reluziam várias figuras grotescas de arenito, um vislumbre de lembrança no qual eu não queria verdadeiramente acreditar. Disse-me que seria a entrada de uma cervejaria. No entanto, não consegui esclarecer o que essa imagem onírica pretendia significar, nem de onde provinha. Em 1907, viajei por acaso a Pádua, que lamentavelmente não pude visitar novamente desde 1895. Minha primeira visita à bela cidade universitária me deixou insatisfeito. Não pude ver os afrescos de Giotto da Madonna dell'Arena e dei meia volta na metade da rua que leva até lá quando me anunciaram que a pequena igreja estaria fechada naquele dia. Em minha segunda visita, 12 anos depois, pensei em compensar-me. Procurei, antes de tudo, o caminho para a Madonna dell'Arena. Estando na rua que levava a ela, à minha esquerda, em relação à direção do meu caminho, provavelmente o lugar em que, em 1895, eu dei meia volta, descobri o local com as figuras de arenito que lá se encontravam e que eu tinha visto tão frequentemente no sonho. Era, de fato, a entrada para o jardim de um restaurante. 1909. Uma das fontes das quais o sonho retira material para a reprodução material, que, em parte, não é lembrado nem utilizado na atividade de pensamento do estado de vigília, é a vida infantil. Citarei apenas alguns dos autores que o observaram e acentuaram. Bom, até aqui ele destaca essa questão de que os nossos sonhos são feitos de elementos do real, sim, em grande parte. O problema é que assim, a gente teve uma experiência muito importante, a gente estava assistindo ao jogo do Corinthians, mas o que a gente chamou atenção não era o jogo do Corinthians, era um pedaço de papel rasgado que estava no canto da mesa de centro, na casa do amigo que tinha acabado de brigar com a namorada no dia do jogo do Corinthians. E daí a gente sonha com aquele pedaço de papel. Que nem a gente, e daquele pedaço de papel tinha um nome: Laura. Pronto, né? A gente vê lá escrito Laura Pausini. Ele fala, nossa, mas. Aí a gente escuta uma música da Laura Pausini e a gente fala, eu nunca escutei Laura Pausini. Mas não, mas aqui você viu o comentário do disco de Laura Pausini no canto da mesa no dia do jogo do Corinthians, né? Então você, o seu inconsciente trabalha. Obviamente, você o carrega, né? Moral da história, você carrega o seu inconsciente no bolso aonde você vai. Só que o seu inconsciente não fica no bolso, ele fica. O seu inconsciente tem consciência de si e ele fica trabalhando por você. E ele aparece no sonho. Olha lá, de uma certa feita, se a gente viajar nesse raciocínio que eu estou tirando aqui, a gente já começa a entender aquilo que o Freud vai falar depois, né? O homem já não é mais o senhor em sua própria morada. Né? Ele não tem autonomia sobre o funcionamento daquilo que o atravessa. E aquilo que o atravessa é um mar de coisas, vários oceanos de várias coisas. E isso aparece no sonho. Coisas muito importantes aparecem no sonho, junto com coisas que a gente julga muito desimportantes. Tão desimportantes que a gente nem lembra que elas passaram pela nossa vida, mas passaram em algum momento. De modo que a gente intui, né? E a gente sente intuir coisas que não são tão intuídas assim, né? Ele vai citar a questão da infância, né? Da vida infantil no sonho. Hildebrand, página 23, já foi expressamente admitido que o sonho, por momentos, com uma admirável força de reprodução, reconduz fielmente diante de nossa alma processos inteiramente isolados ou mesmo esquecidos dos tempos mais remotos. Strumpel, página 40.
A coisa intensifica-se ainda mais quando percebemos como o sonho, por vezes, extrai, por assim dizer, dos mais profundos e mais espessos sedimentos depositados por épocas posteriores sobre as experiências mais remotas da juventude, as imagens de lugares específicos, coisas, pessoas de forma inteiramente intacta e com seu frescor originário. Isso não se limita apenas àquelas impressões que, em sua origem, adquiriram uma consciência vívida ou ligaram-se a fortes valores psíquicos e que retornaram mais tarde no sonho, como lembranças propriamente ditas, com as quais a consciência de vigília se alegra. A profundeza da memória onírica engloba também muito mais essas imagens de pessoas, coisas, lugares, experiências da época mais remota, das quais possuíam uma consciência mínima ou nenhum valor psíquico, ou que há muito tempo perderam uma ou outro e por isso aparecem tanto no sonho quanto após a vigília, como algo completamente estranho e desconhecido, até que sua origem remota seja descoberta. Folkert, página 119, é particularmente notável como as lembranças da infância e da juventude entram de bom grado no sonho. Aquilo que não pensamos mais há muito tempo, aquilo que há muito tempo perdeu toda a importância para nós, disso o sonho nos lembra incansavelmente. O domínio do sonho sobre o material da infância, que, como é sabido, cai em grande parte nas lacunas da capacidade de lembrança consciente, proporciona o surgimento de interessantes sonhos hipermnésicos, dos quais quero novamente comunicar alguns exemplos. Maury conta, Le Somel, página 92, que quando criança ia com frequência de sua cidade natal, Mos, para Triport, situada nas proximidades onde seu pai dirigia a construção de uma ponte. Uma noite, o sonho o transporta para Triport e o faz brincar novamente nas ruas da cidade. Um homem, vestindo uma espécie de uniforme, aproxima-se dele. Mauri, enfim. A partir de agora, eu vou dizer morri. Não, fica estranho em português, né? Mauri, pronto. Mauri lhe pergunta seu nome. Ele se apresenta e diz se chamar C e ser o guarda da ponte. Depois de acordar e ainda duvidando da realidade da lembrança, Mauri pergunta a uma velha empregada que está com ele desde a infância se ela consegue se lembrar de um homem com esse nome. Claro que sim, foi a resposta. Ele era o guarda da ponte que seu pai estava construindo na época. Mauri relata outro exemplo bem confirmado do caráter confiável da lembrança de infância que aflorou no sonho de um senhor F, que foi criado em Montbrison quando criança. Esse homem decidiu 20 anos após sua partida, voltar a visitar o país e os velhos amigos da família que ele não via desde então. Na noite anterior à sua viagem, ele sonha que chegou ao destino e que encontra, nas proximidades de Montbrison, um senhor que de vista lhe é desconhecido e que lhe diz ser o senhor T, um amigo de seu pai. O sonhador sabia que, quando criança, tinha conhecido um senhor com esse nome, mas o estado de vigília não se lembrava mais de sua aparência. Alguns dias depois, ao chegar realmente a Montbrison, ele reencontra o lugar do sonho, tido por desconhecido, e encontra um senhor que reconhece imediatamente como sendo o senhor, como sendo o T do sonho. A pessoa real estava apenas mais velha do que a imagem do sonho a havia mostrado. Posso contar aqui um de meus próprios sonhos, no qual a impressão a ser lembrada é substituída por uma relação. Ver uma pessoa em um sonho, acho que é ver aqui, né? Tá meio. Ver uma pessoa em um sonho da qual eu sabia ser, no sonho, o médico de bem-estar no Natal. Seu rosto não estava nítido, mas se misturava com a representação de um de meus professores de ginásio, que ainda hoje encontro ocasionalmente. Não pude descobrir depois, acordado, a relação que ligava as duas pessoas, mas quando perguntei à minha mãe sobre o médico desses meus primeiros anos de infância, soube que ele não tinha um dos olhos e também tinha apenas um olho, o professor do ginásio, cuja pessoa encobriu a do médico no sonho.
Fazia 38 anos que eu não via o médico e, de acordo com meu conhecimento, eu nunca pensei nele na vida de vigília. Soa como se devesse ser criado um contraponto em relação ao papel demasiadamente grande das impressões da infância na vida dos sonhos, quando diversos autores afirmam que, na maioria dos sonhos, poderiam ser comprovados elementos dos dias mais recentes. Robert, página 46, declara até mesmo que, em geral, o sonho normal ocupa-se apenas com as impressões dos últimos dias que passaram. Veremos, no entanto, que a teoria do sonho constituída por Robert exige imperativamente esse refreamento das impressões mais antigas e a antecipação das mais recentes. No entanto, o fato que Robert enuncia é justificado. Como posso assegurar a partir de minhas próprias investigações? Um autor norte-americano, Nelson, afirma que são utilizadas com maior frequência no sonho impressões do dia anterior ao sonho ou de 3 dias antes, como as impressões do dia que precedeu imediatamente o sonho, não tivessem tido suficientemente atenuadas, afastadas. Sido suficientemente atenuadas, afastadas. O que chamou a atenção de vários autores que não queriam colocar em dúvida a íntima conexão do conteúdo do sonho com a vida de vigília é que as impressões que ocupam intensamente o pensamento da vigília só aparecerão no sonho quando tiverem sido pressionadas para o lado pelo trabalho do pensamento diurno. Assim, em geral, não se sonha nos primeiros tempos com o ente querido morto, enquanto quem lhe sobrevive estiver inteiramente tomado pelo luto. Delage. Contudo, uma das últimas observadoras, a senhorita Hallam, também reuniu exemplos de conduta contrária, e sobre esse ponto ela defende o direito da individualidade psicológica. A terceira mais notável e mais incompreensível particularidade da memória no sonho revela-se na escolha do material reproduzido, pois, ao contrário do estado de vigília, que recorda apenas o que é mais significativo, o sonho também lembra o que é mais indiferente e menos expressivo. Olha lá, aquela questão do papelzinho na mesa. A esse respeito, deixo a palavra aos autores que deram a impressão mais vigorosa ao seu assombro. Hildebrand, página 11. Pois o que é mais notável é que o sonho não toma seus elementos regularmente nos acontecimentos grandes e marcantes, nem dos interesses poderosos e mobilizadores do dia que passou, mas ingredientes casuais, por assim dizer, de migalhas sem valor do passado, recentemente vivido ou mais remoto. O caso comovente de uma morte em nossa família, sob cujas impressões demoramos para adormecer, permanece apagado de nossa memória, até que o primeiro momento de vigília o faça retornar com violência desoladora. No entanto, a verruga na testa de um estranho com quem nos deparamos e quem não pensamos mais em nenhum instante depois de termos passado por ele, essa vem ter um papel em nosso sonho. Ou seja, é como se o sonho tivesse o poder de trazer à tona elementos anedóticos, elementos desprezíveis. É como se o sonho gostasse das migalhas, como se a gente pudesse traçar um estilo, uma forma retórica do sonho a partir de seus vestígios. Essa ideia é muito importante para a clínica psicanalítica, para a psicanálise no geral, porque nós somos farejadores de vestígios. Tem um texto maravilhoso que eu recomendo demais. Já devo ter citado ele aqui outras vezes. No encontro passado, acho que eu falei desse mesmo autor, mas com uma outra obra. É um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg. O Carlo Ginzburg tem uma obra chamado Mitos, Emblemas e Sinais. Dentro dessa obra, Mitos, Emblemas e Sinais, tem um capítulo chamado Raízes do Paradigma Indiciário. Eu acho que eu devo ter esse texto, eu mando para vocês do grupo e tal. O Raízes do Paradigma Indiciário é muito legal, porque ele fala assim que o modo de pensar do psicanalista é o mesmo modo de pensar do crítico de arte e é o mesmo modo de pensar de um detetive policial.
E é o mesmo, e todos esses modos vêm de um só lugar, que é o pensamento dos caçadores. Para quem gosta de romance histórico, tem um romance histórico chamado O Nome da Rosa, que virou um filme famoso com Sean Connery, Slater. Mas peguem um livro. Tem uma cena que abre o livro, que é quando o monge chega no castelo. É um monge que está, um monge franciscano que está circulando por aí, e ele chega num castelo, num mosteiro beneditino, que é um castelo, né? E ali vai ter um concílio, vai ter uma reunião onde acontecerão mortes misteriosas. E este monge chamado Guilherme de Baskerville, no filme é William, né? Ele de antemão, essa cena não tem no filme, só tem no livro, tá? Ele vai chegar lá e vai ver, e ele vai. E os monges estão desesperados porque o cavalo do abade fugiu. Aí ele fala: Ah, o Brunello, fala para os monges: monges, você conhece o cavalo? Ele falou: Não, mas ele foi por ali. E daí o noviço que tá junto falou: Ué, como é que você sabe? Ele falou: Ah, falou que o cavalo do abade. Cavalo de abade é um cavalo de alguém nobre, só pode ter um nome nobre, que é Brunello, que era o nome da moda na Zelândia. Então eu chutei que fosse Brunello. E eu, quando passava, eu vi pelos de animal presos em algumas plantas. Pela cor dourada e pelo tratamento dos pelos, eu imaginei que era um animal nobre. Só poderia ser um animal grande pela altura do solo e só poderia ser um cavalo nobre. Então eu concluí que esse cavalo se chamaria Brunello, que era do abade que foi por ali. Esse modo de pensar, que é encontrar vestígios, é o modo dos críticos de arte também, né? E ele vai dar o exemplo de Morelli, que era um crítico de arte que se tornou especialista em diagnosticar obras de arte falsas, né? E o que que o Carlo Ginzburg fala? Que este modo de ler vestígios é um modo que nós herdamos, nós, psicanalistas, historiadores, críticos de arte, investigadores criminais, nós herdamos esse modo de pensar, o paradigma indiciário dos caçadores, que é o modo dos caçadores de pensar, né? E que a humanidade que começa nas suas práticas de caça, desenvolve esse tipo de pensamento. É um texto muito legal, recomendo demais que vocês lerem Carlo Ginzburg. Eu sou devoto do Carlo Ginzburg, sou apaixonado pelo velhinho, né? Tem até um livro aqui autografado por ele, me orgulho muito, né? Ele foi na USP uma vez, eu fui lá pedir um autógrafo, ganhei, né? E o livro do Nome da Rosa é do Humberto Eco, né? O Marcos colocou é, é, no do Nome da Rosa, do Humberto Eco, tem essa cena do Brunello, né? E esse modo de pensar do Guilherme de Baskerville, do Nome da Rosa, eu tô falando dos dois ao mesmo tempo aqui, né? Tô viajando, né? Todo mundo dos sonhos, né? É, esse modo de, esse modo do Guilherme de Baskerville de encontrar o cavalo do Abade no livro, não no filme não tem essa cena. Esse modo é muito emblemático para pensar no paradigma indiciário que é descrito por Carlo Ginzburg no livro Mito, Emblemas e Sinais. Tá? Vale bem a pena. E é isso que o Freud está tratando aqui, que é o nosso sonho, ele é feito de vestígios. E aí cabe ao psicanalista, ao interpretar sonho, ser uma espécie de farejador de vestígios, né? E é isso que a gente faz na psicanálise, né? Não é só isso, mas é também isso, né? Strumpel, página 39. Casos em que a decomposição de um sonho descobre nele componentes que, na verdade, provêm de vivências do dia anterior ou do anterior a este, mas que, no entanto, foram tão insignificantes e sem valor para a consciência de vigília que sucumbiram ao esquecimento logo depois da experiência. Essas vivências constituem, por exemplo, manifestações ouvidas por acaso ou ações alheias que notamos superficialmente, percepções de coisas ou pessoas que deixamos passar rapidamente, pequenas passagens isoladas de uma leitura, etc. Havelock Ellis, The Profound Emotions of a Waking Life, The Question, blá 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 blá, vai dar a tradução aqui, né, por favor? Vai.
As emoções profundas da vida de vigília, as questões e os problemas sobre os quais distribuímos o essencial de nossa energia psíquica voluntária, não são aquelas que costumam se apresentar de imediato à consciência do sonho. Na medida em que o passado imediato está em causa, são principalmente as impressões insignificantes, fortuitas, esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas que estão mais intensamente despertas são aquelas que dormem mais profundamente. Binns, página 45, toma justamente essas mesmas particularidades da memória no sonho como pretexto para expressar sua insatisfação com as explicações sustentadas por ele mesmo. E o sonho natural nos coloca questões semelhantes, porque nem sempre sonhamos com as impressões de memória dos últimos dias vividos, mas com frequência mergulhamos, sem qualquer motivo reconhecível, em um passado quase apagado que deixamos de um passado remoto. Por que a consciência obtém no sonho com tanta frequência a impressão de imagens indiferentes de lembranças, enquanto as células do cérebro, lá onde elas trazem em si mesmas as marcas mais estimuláveis do que foi vivido, permanecem em sua maioria mudas e imóveis, a não ser que uma atualização aguda as tenha excitado um pouco antes durante a vigília? Um- Tem estado um pouco antes durante a vigília. Vemos facilmente como a predileção singular da memória do sonho, pelo que é indiferente e por essa razão negligenciado, das vivências do dia, precisou levar, sobretudo, a desconsiderar absolutamente a dependência do sonho em relação à vida diurna, e depois a dificultar pelo menos a sua comprovação em cada caso particular. Assim, foi possível que restasse a senhorita Whitton Calkins na elaboração estatística de seus sonhos e do seu companheiro, a quantidade de 11% nos quais uma relação com a vida diurna não era visível. Certamente, Hildebrand tem razão ao afirmar que todas as imagens de sonho nos seriam explicadas geneticamente ou genericamente, hein? Que é geneticamente. Se a cada vez utilizássemos tempo e compilação suficientes para rastrear sua procedência. Evidentemente, ele o chama de um trabalho extremamente árduo e ingrato, pois ele levaria quase sempre a descobrir, nos cantos mais remotos da câmara da memória, toda espécie de coisas sem nenhum valor psíquico, a recuperar toda espécie de momentos totalmente indiferentes de uma época remota, extraindo-os do soterramento que talvez os tenha submetido na hora seguinte. Mas só posso lamentar que esse autor perspicaz tenha se desencorajado de perseguir esse caminho, cujo início era improvável. Ele o teria levado imediatamente ao centro da explicação do sonho. A maneira de se conduzir da memória onírica é certamente de grande importância para qualquer teoria na memória em geral. Ela ensina que nada do que alguma vez tivemos em mente pode se perder totalmente. Shorts, página 34. Ou como expressa Delbouf, que toute l'impression, même la plus significante, blá, 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 que toda impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um traço inalterável, indefinitivamente suscetível de vir à luz novamente. Uma conclusão a qual pressionam igualmente todos os outros fenômenos patológicos da vida anímica. Tem algo de Lavoisier aqui, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na vida anímica do inconsciente, nenhuma marca se perde, todas se reelaboram, né? Me parece ter algo dessa dinâmica aqui, tem um eco da lei de Lavoisier da química aqui, né? Vamos ver. É, São principalmente as impressões insignificantes, fortuitas, esquecidas da vida cotidiana que reaparecem nos nossos sonhos. Me parece uma passagem alternativa porque Freud já aponta. Desculpa, eu não estou falando direto aqui, eu estou lendo o comentário da Renata aqui, que está no grupo, tá no chat aqui. Vou de novo. Aspas. São principalmente as impressões insignificantes, fortuitas, esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. Me parece uma passagem significativa, porque Freud já aponta como o inconsciente não se organiza pela lógica do que julgamos importante conscientemente. O que retorna no sonho são justamente os restos,
os detalhes esquecidos, aquilo que passou quase despercebido, mas permaneceu inscrito. É legal, né, Renata? Acho. E isso vem bem de acordo com aquela ideia do Carlo Ginzburg, né? No Raiz do Paradigma Indiciário, né? Que, já dando spoiler do Carlo Ginzburg, ele fala isso, que a gente aprendeu isso com os caçadores, né? Porque assim, quando a gente vai rastrear um animal, a gente vai caçar um animal, né? A nossa presa. Inclusive, uma certa vez um amigo me disse que ele estava entre os. Talvez seja um exemplo mais legal para nós aqui, né? No Brasil. Que entre os Yanomami, é um amigo que trabalhava com produção de cinema, e ele estava fazendo um documentário com os Yanomami. Lá, conheceu o Davi Copenaua, disse que foi mó legal e tal. E diz que. E eles têm toda essa questão, né, dos alucinógenos, né? Nos seus estados alucinógenos e tal. E acho que entre eles já o uso da ayahuasca, se não me engano. Eu acho que era ayahuasca, não tenho certeza. E que diz que ali os caçadores, eles tomavam gotas quase, pequenas doses de ayahuasca, muito pequenas. Por quê? Porque a ayahuasca, ela tem o poder de aumentar a sensibilidade. E eles tomavam pequenas dosinhas de ayahuasca só para, não para eles entrarem em transe, mas para eles aumentarem a sensibilidade. Porque mais sensíveis, eles estavam mais aptos para rastrear os vestígios dos animais que eles iam caçar. Porque o caçador tem que estar atento. Então, o caçador é aquele, né? Aquele, ele encontra a pegada do animal, ele põe a mão para ver se ainda está quente, né? Ele encontra as fezes do animal, ele sabe pela temperatura a que distância esse animal tá. Ele encontra os rastros, ele sabe. Não basta encontrar os vestígios, é preciso saber dar sentido a esses restos. A pegada de um animal, as fezes que esse animal deposita, não são marcas fortes, são tênues, são fracas, são pequenas comprovações, são vestígios. Daí o nome do texto do Carlo Ginzburg, né? Do nome do livro, né? Emblemas e sinais. São pequenos sinais, não são fortes, que cabe ao caçador, na sua realidade venatória, na sua busca pela caça, saber ler e saber interpretar, saber dar sentido. Olha lá aquela crítica que eu fiz ao coleguinha pasternakiano lá no comentário do vídeo. Né? Não é, o sonho tem esse sentido. Não sei que sentido tem o sonho. Num processo de análise, a gente vai a gente vai ler esse sonho, né? E quando a gente lê, a gente não está necessariamente extraindo um sentido de verdade que mora dentro da palavra do texto. Não, a gente está atribuindo ativamente, né? O leitor que atribui sentido, ele não é passivo diante de um texto, ele é ativo. Daí, por exemplo, que eu não me lembro onde está isso, eu não sou lacaniano o suficiente para saber, eu não sou lacaniano mesmo, mas em alguma passagem do Lacan tem essa questão de que essa relação do trauma, a questão do trauma e a memória do trauma, o paciente não vai encontrar a memória no seu processo de análise, não, ele vai construir essa memória ali. Esse passado, ele não vai encontrar o seu passado. A análise não é máquina do tempo. Ele vai construir esse passado. É na análise que ele vai dar esse sentido. É pela primeira vez que ele dá esse sentido. Antes ele não dava esse sentido. Esse sentido é construído. Tem um texto do Freud, né? Construções em análise. É uma construção. Ninguém está arrancando um sentido da memória, do sonho, do passado. Não, está atribuindo. É dar valor, é valorar. Então é um conhecimento positivo, no sentido de ativo, e não meramente passivo, no sentido de, olha, a gente é vítima do sonho. Não, não é vítima do sonho. A gente dá sentido a ele, né? É bem nesses termos, né? Ah, eu parei aqui, né? O Debuff falando, né? Que toda impressão mesmo mais significante deixa um traço inalterável, devendo suscetível a vê-las novamente, conclusão a qual pressiona igualmente tanto os fenômenos patológicos da vida anímica. Eu tinha comentado o chat da Renata e agora continua aqui.
Outro chat do Marcos Almeida. Os restos diurnos, como comenta a Renata, são utilizados pelo inconsciente através da condensação e deslocamento para carregar o conteúdo recalcado ao consciente. O Marcos aqui já está trazendo o caminho das pedras. Sucintamente, é bastante isso, né? Que assim, ou seja, é justamente esses elementos desprezíveis do cotidiano, do dia a dia, essa coisa, esses restos, né? Essas migalhas que estão abandonadas à refeição da mesa do cotidiano, são essas migalhas que estão a serviço de um sentido no sonho e que a gente vai organizar e recompor e encontrar, né? Daí essa questão de condensação, deslocamento, no recalcado e tal, né? É preciso ter presente essa extraordinária capacidade de funcionamento da memória no sonho para perceber vivamente a contradição necessariamente colocada por certas teorias do sonho, a serem mencionadas mais tarde, que pretendem explicar o caráter absurdo e incoerente dos sonhos por um esquecimento parcial daquilo que nos é conhecido durante o dia. Poderia eventualmente ocorrer aquilo que nos é conhecido, poderia eventualmente nos ocorrer de reduzir inteiramente o fenômeno do sonhar ao da memória e de ver no sonho a manifestação de uma atividade de reprodução que não descansa nem mesmo durante a noite e que constitui um fim em si mesma. Estariam de acordo com isso as comunicações como as de Pilks, segundo as quais sólidas relações entre o tempo e o sonhar e o conteúdo do sonho são comprováveis na medida em que o sono profundo são as impressões dos tempos mais remotos, aquelas reproduzidas pelo sonho, enquanto de manhã são as mais recentes. Mas uma concepção como essa se torna de antemão improvável, tendo em vista a maneira como o sonho procede com o material a ser relembrado. Strumper chama atenção, com razão, para o fato de que no sonho não ocorrem repetições de vivências. O sonho faz, de fato, uma aproximação disso, mas o elo seguinte permanece apagado. Ele entra em cena modificado, ou em seu lugar aparece um dado completamente estranho. O sonho traz apenas fragmentos de reproduções, e isso tem constituído a regra tão seguramente que permite uma exploração teórica. No entanto, ocorrem exceções, nas quais um sonho repete uma vivência de maneira tão completa quanto nossa lembrança é capaz, no estado de vigília. Delboeuf conta que um dos seus colegas de universidade reviveu em sonho todos os detalhes de uma perigosa viagem de carro, na qual ele só escapou de um acidente como que por um milagre. A senhorita Calkins menciona dois sonhos que tinham como conteúdo a exata reprodução de uma vivência do dia anterior. E eu mesmo terei ocasião mais adiante de comunicar um exemplo que chegou ao meu conhecimento do retorno inalterado no sonho de uma experiência de infância. C. Estímulos fontes do sonho. E paramos por hoje? Deixa eu ver. Nós estamos na página 66 do livro, é isso? É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso. Então, aqui no PDF ficamos na página 63 e no PDF, página 63. E no livro ficamos na página 66. E aí, gente, vocês querem comentar alguma coisa? Estão se divertindo? Estão resolvendo todos os seus sonhos? Tudo claro? Cristalino? Ficou fácil? Economizou análise? Ou é simples assim, né? Maravilha. Gente, deixa eu ver aqui, temos comentário. A Grace curtindo. Só li somente com análise. É. Ah, eu faço autoanálise. Aham. Foi esse mesmo papinho que o Freud usou, né? Certo, gente. É um prazer muito grande tê-los aqui. Obrigado pela disponibilidade, pela coragem de, no dia do trabalho, estamos aqui lendo Freud, entendeu? Que isso é valoroso, hein? A galera, feriadão, os psicanalistas pulando na granada. É isso aí, gente. Tamo junto.
Obrigado pela participação. Logo, logo eu ponho a gravação para vocês aí. Valeu, Valeu. Obrigada, Ótimo, obrigada, então. Fábio. valeu, gente. Bom resto de feriado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu demais.